Olá, moçada. Sou o professor Osmar. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um tema extremamente importante para a geografia, especificamente da geopolítica, que é a nova ordem mundial, conhecido também como NOI, Nova Ordem Internacional. Bom, a nova ordem pressupõe que ela ocupa o lugar de uma velha ordem. A velha ordem mundial é aquela que o mundo conheceu e viveu sob a sua, as suas características entre praticamente 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, que é quando nós temos como a dissolução da União Soviética, então o fim propriamente do socialismo. Bem, então, daquele momento, esses acontecimentos fazem com que, então, nós encerramos uma etapa da história e iniciamos uma outra. Essa outra, ela vai se caracterizar com alguns aspectos diferentes da anterior. Então, vejam só, na velha ordem mundial, nós tínhamos praticamente um mundo bipolar, né? Uma bipolaridade, essa bipolaridade era marcada por questões ideológicas, ou seja, capitalismo de um lado, socialismo do outro. O capitalismo defendido, né, pelos Estados Unidos, que era parte integrante do chamado Primeiro Mundo, e o socialismo defendido pela União Soviética, que era parte e líder do chamado Segundo Mundo. Então, um mundo bipolar. Tá? Nós tínhamos duas grandes superpotências, tá? Tanto militar quanto econômica, tecnológica. Agora, o cenário muda. E o que a gente vai ter como resultado dessa mudança? Então, primeiramente, o mundo deixa de ser bipolar e ele vai adquirir uma outra característica. Que característica é essa? Então, por exemplo, tá? Em relação à economia, tá? Em relação à economia, o mundo ele vai se tornar multipolar, tá? Multipolar. Multipolar em que sentido? É que começam a surgir, inclusive nesse período da Guerra Fria, sobretudo mais no final dele, várias nações, né, elas cresceram muito economicamente. Vale dizer que, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, tanto o Japão quanto os Estados Unidos, quanto a Alemanha, né, acabaram não tendo a necessidade de se preocupar mais com questões armamentistas. Então, toda a energia delas, né, todo o capital disponível, eles investiram em tecnologia. Né? Com isso, a economia desses países cresceram bastante, e eles se tornaram polos, né, econômicos importantes. Então, dentro desse mundo multipolar, nós vamos ter três grandes blocos. Três grandes blocos. Então, que bloco é esse? Nós vamos ter, por exemplo, o bloco americano, né? Aí tendo como país principal os Estados Unidos. Né? Estamos falando aqui do bloco americano, constituído por todo o continente americano. E ainda, né, como grande potência que os Estados Unidos foram e continuam sendo, né, eles com influências fora da América, com influência, de certa maneira, ainda na Europa, né, no continente africano, no continente da Oceania. Né, então, né, mas predominantemente no continente americano. Aí nós temos também o bloco europeu, basicamente a União Europeia. Tá? E essa União Europeia, ela era liderada por quem? Pela Alemanha, né? O país que durante o período da Guerra Fria cresceu muito economicamente e acabou se tornando aquilo que nós podemos dizer que a locomotiva econômica da Europa. Tá? Isso mesmo, a locomotiva econômica da Europa. E a gente percebe isso ainda hoje, quando nós vemos as ações da Alemanha
na União Europeia, né, a força política que ela adquiriu em relação, né, ao seu poder econômico, né, as ações dela agora em relação, por exemplo, aos refugiados. Né? Então, é um país que tem, assim, ela é um protagonista, né, do atual momento que o mundo vive. E, então, nesse momento, ela já se destacava como principal economia europeia. Vale dizer que a União Europeia não é toda a Europa, mas, né, toda a Europa acabou ficando, se não podemos, vou usar o termo de submissão, mas eles tiveram, né, circunscritos dentro da área de poder da União Europeia e, sobretudo, da Alemanha. Né? Então, os demais países que não faziam parte da União Europeia, ali o norte da África, aquela região, né, de limite com o Oriente Médio, né, como, por exemplo, o caso da Turquia, né, mesmo alguns países do leste europeu. Então, essas nações todas, elas estavam sob, né, o comando, por assim dizer, da Alemanha. Bom, e ainda a gente vai ter o bloco asiático. Tá? Esse bloco asiático, liderado por quem? Liderado pelo Japão. Tá? Japão, que foi um país também que saiu totalmente arrasado durante a Segunda Guerra Mundial. Né? É sabido por todos, né, que a primeira experiência, né, de um ataque nuclear, aliás, o primeiro e único, né, ataque nuclear na história da humanidade foi feita contra o Japão, né, em 1945, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Né. Aquilo acabou por desmoralizar totalmente, né, a sociedade japonesa e culminando, né, no fim da guerra para o Japão, uma vez que a Segunda Guerra Mundial já estava, né, praticamente terminada. O Japão ainda é o que resistia. Tá? A partir daí, o Japão se tornou uma zona de influência norte-americana. Tá? Durante muito tempo, o Japão sequer foi permitido a ele ter um exército, investir, né, numa estrutura bélica. Né? E isso, de certa maneira, foi um prêmio ao Japão. Né? Por quê? Porque o Japão, não precisando reservar parte do seu PIB para investimentos dessa natureza, que são investimentos caros, por assim dizer, né? O que ela fez? Acabou carreando forças para investimentos em educação, para investimentos na industrialização e tornou-se uma grande potência mundial. Tá? Então, nós podemos dizer que, nesse momento, né, no final no final do século XX, início da década de 1990, né, porque esse momento da nova ordem, ele vai surgir, né, com a dissolução da União Soviética, início dos anos 90. Então, nesse momento, os três grandes potências mundiais que nós tínhamos eram esse país: Estados Unidos, né, por razões óbvias, que foi inclusive vencedor da Segunda Guerra Mundial, e depois acabou continuando, né, como uma grande potência, como, né, um poder quase que absoluto, sobretudo no mundo ocidental. E agora, com o fim da União Soviética, né, se valorizou ainda mais, né, a sua presença no cenário mundial. Então, essas três grandes nações acabaram se tornando, né, os protagonistas dessa multipolaridade. É óbvio que, posteriormente, outras nações também ganharam esse status. Né? Nós não podemos esquecer que houve um crescimento muito grande, né, por exemplo, já desde os anos 80, da China, né, e agora, no século XXI, a China figura, né, já como, né, uma das maiores economias do mundo, né, tendo aí já na iminência de estar ultrapassando os Estados Unidos, não em questão de bem-estar, não em questão de, digamos, de riqueza para os seus cidadãos, mas em questão do tamanho da sua economia, do valor do seu PIB. Né? Então, a gente tem, né, o caso da China, nós temos também outros crescimentos, o caso da Índia, né, que também estabelece no momento como, né, uma potência regional, né, a Coreia do Sul, aqui na América do Sul, né, o Brasil, né, durante um certo tempo até a Argentina figurou, né, e o México, que faz parte geograficamente na América do Norte, mas do ponto de vista histórico, ela figura na chamada América Latina. Então, esses polos de poder se regionalizaram, até porque houve a formação de
de uma série de blocos econômicos regionais, que inclusive auxiliou bastante no mercado, né, no comércio regional e na sua ligação, né, com o comércio internacional, com as grandes nações. Bom, então, né, economicamente, nós tivemos esse processo de multipolaridade. Bom, e na questão militar? Na questão militar, aí o mundo se torna monopolar. Monopolar por quê? Porque se ele era bipolar, de um lado Estados Unidos, de outro a União Soviética. Agora, a União Soviética já não é mais um poder, né, com a mesma grandeza. Ela perdeu o protagonismo. Tá? Então, ela está num processo, inicialmente, de recuperação. Então, a Rússia está ali, né, se reagrupando, se reorganizando, né, e dentro de uma estrutura capitalista, né, que era um modelo econômico que eles não conheciam. Eles nunca tinham vivido num modelo capitalista, né, e muito menos num regime democrático. Então, com isso, ele perde o protagonismo. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter apenas uma grande força, que são os Estados Unidos. Então, Estados Unidos aqui, né, tanto economicamente quanto militarmente, né, vai se manter como grande potência, no caso militar, como a única superpotência mundial. Tá? Então, esse é um contexto, né, interessante de se observar nessa nova ordem mundial. Então, portanto, o que a gente observa? Que os atores mudaram. Né? Os centros de poder, né, o centro de gravidade de poder, ele muda. Né? No caso aqui, militar, né, muitos autores, muitas pessoas, né, questionam, né, se isso foi para melhor. Tá? Até porque você tinha um contraponto. De um lado Estados Unidos, de outro lado União Soviética. Agora você não tem mais o contraponto. Você tem a força absoluta de uma única grande nação. Tá? É bem verdade que a União Soviética perdeu o protagonismo, mas continua sendo uma potência bélica. Né? São milhares de ogivas nucleares, tem uma estrutura, né, militar, né, e uma capacidade de fogo muito grande, então não deve ser ignorada. Né? Tanto é que era muito comum no mundo ocidental se falar em G7, que era o grupo dos 7 países mais ricos e desenvolvidos do mundo ocidental. Logo após o fim da Guerra Fria, se começou a utilizar o termo G8. Quem é o G8? O G7 mais a Rússia. Para quê? Para não deixá-la, né, isolada, para trazer, né, para as discussões mundiais, para as questões de interesse desses outros países. Então, o G8 era uma maneira de não deixar a Rússia isolada, né, mesmo com todas as diferenças que existem entre eles. Né? Atualmente, a Rússia ela tem ganho um protagonismo maior, ela tem participado mais ativamente, inclusive os Estados Unidos, né, houve uma certa aproximação, né, desses dois países, né, até inclusive no presente momento, no governo do Donald Trump, né, tem uma série de questões mal resolvidas em relação à participação ou não da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas, que culminou com a sua eleição. Mas isso não é uma conversa para esse momento. Para nós aqui é mais assim uma especulação a respeito. Bom, então, dentro dessa nova estrutura, né, num primeiro momento, todo mundo respirou aliviado. Ufa! Acabou o antagonismo leste-oeste. Acabou o problema capitalismo-socialismo. Acabou aquele receio de uma guerra mundial, né, que seria uma terceira guerra mundial que, com certeza, ela atingiria armamentos nucleares e, fatalmente, a humanidade poderia ser extinta. Tá? Então, num primeiro momento, se pensou assim, olha, agora o mundo vai viver um momento de paz. Né? Vocês que estão nos vendo aqui, né? Desde então, o mundo se tornou mais pacífico? Nós tivemos, né, um período de amenização dos conflitos? Não. O que aconteceu?
né, os conflitos mudaram as suas características. Então agora é verdade, não é mais o problema capitalismo contra o socialismo, leste contra o oeste. Tá? Agora o que nós temos? Nós temos, por exemplo, as nações ricas do norte e as nações pobres do sul. Essa linha não é a linha do Equador, mas é uma linha, né, sinuosa que se desenha separando as nações ricas das nações pobres. Tá? Nós temos uma série de outros conflitos que estavam adormecidos. Por quê? A ordem anterior não permitia. Né? Porque ou você era capitalista ou você era socialista. Os problemas se resumiam, de certa maneira, a isso. Né? Agora, começam a surgir outros problemas, como, por exemplo, conflitos étnicos. Olha o que aconteceu na própria Europa Oriental, na antiga Tchecoslováquia, né? Em vários países ali existentes, os conflitos existentes por características étnicas. Né? Aspectos religiosos, alguns países, você tem juntando as duas questões, o étnico e o religioso. E alguns outros, né, inclusive, por exemplo, no Oriente Médio, né, problemas que a gente observa no surgimento de alguns grupos importantes, como foi a Al-Qaeda, agora o Estado Islâmico. Então, esses problemas todos, né, eles emergiram a partir desse novo desenho do mundo. Então, a gente vai observar, né, esses conflitos como um todo, né, e além disso, conflitos nacionalistas. Então, a gente tem problemas, por exemplo, dentro da Espanha, né, problemas no leste europeu, né, países que estão se redesenhando, né, nações que estão, né, sendo esquartejadas, né, e foram ao longo desse tempo. Então, essas alterações todas, elas denotam um novo momento que se vive. Bom, dentro desse contexto, a gente não pode esquecer que, nesse momento, né, o mundo está passando por transformações extremamente relevantes. Né? Aqui, enquanto estamos fazendo uma análise geopolítica, né, o mundo real continua se desenvolvendo. Né? No mundo pós-guerra, nós temos um avanço tecnológico muito grande. E aí, com isso, né, sobretudo, né, com o fim da velha ordem mundial, né, com essa economia multipolarizada, né, criou-se as condições favoráveis para que chegássemos ao estágio máximo daquilo que a gente, né, normalmente chama de globalização. Tá? Então, uma palavra de uso tão comum nos dias de hoje, né, a gente usa para tudo a palavra globalização. Né? Mas essa globalização, ela vai ser, de uma forma, ela tem muitas explicações. Tá? Todavia, né, sendo aqui breve, né, nós vamos ter, na realidade, né, uma integração máxima, né, do comércio. Então, chegou a um estágio máximo. Esse termo globalização, ele é bastante discutido e tem uma série de pontos de vista diferentes. Né? Para muitos, a globalização é um fenômeno do final do século XX e início do século XXI. Para outros, já se começa a observar o seguinte, que historicamente, essa globalização, ela tem início com os grandes descobrimentos. Até o século XV, qual era o mundo conhecido? O chamado Velho Mundo, né, cujo coração era o mar Mediterrâneo. Então as coisas, elas giravam em torno do Mediterrâneo. Então pegava a Europa, parte da Ásia conhecida, né, parte da África, mas tudo circulava ali. Com, né, as grandes navegações, foram descobertas outras terras e ocupadas outras terras. Então o surgimento do Novo Mundo, que é constituído pela América, então, as três Américas, Norte, Central e Sul, ou, numa outra concepção, América Anglo-Saxônica e América Latina, né, e também, né, pelo novíssimo mundo, que é a Oceania. Né? Então, desse modo, desde então, a gente começa a ter um processo cada vez maior de mundialização.
né? Entretanto, é no século XX, é a partir, inclusive, das revoluções industriais, mas, sobretudo, dessa que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, né? Essa revolução tecnológica, né? É chamada de terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, né? A era do conhecimento. Um dos maiores valores que nós temos hoje. Então, com isso, o mundo ele foi sofrendo algumas mudanças. Então, por exemplo, o desenvolvimento nas mais variadas áreas do conhecimento, as mais sofisticadas tecnologias, né? Como, por exemplo, a telemática, a informática, de modo geral, as comunicações, os meios de transportes. Então, com isso, a gente percebe que o mundo ele tem ficado relativamente cada vez menor. Tá? Então, na medida que nós temos esse avanço tecnológico, o mundo ele vai se tornando menor. Não que ele esteja diminuindo de tamanho, o tamanho dele é o mesmo, só que a gente consegue agora dar conta dele num tempo muito mais curto. Quantos quilômetros por hora navegavam as caravelas? 15, 20, 30? Né? Quantos quilômetros por hora a gente tem um voo nos aviões mais sofisticados? Né? Então, as comunicações, tanto o transporte tornou o mundo menor, como principalmente as comunicações. Então, hoje nós temos a virtualidade das coisas. Né? A gente tem um mundo conectado. A gente consegue, né, ter uma informação que ela acabou de acontecer. Então, assim como, por exemplo, né, inúmeras, talvez centenas, talvez milhares de pessoas estão assistindo essa aula nesse momento. Em função do quê? Como é que é possível isso? Em função das novas tecnologias na área da comunicação, que torna possível que nós sejamos acessados em qualquer parte do mundo. Né? Podem estar sendo assistidas essa aula por pessoas aqui no Brasil, pode estar assistindo essa aula por pessoas na África, num país africano qualquer, num país asiático qualquer, num país europeu qualquer. Então, quem se interessar pelo assunto, né, pode acessar essa aula através da internet e ter o conteúdo. Então, além disso, né, há aquilo que acontece em tempo real, os acontecimentos, a eclosão de um conflito, né, a ocorrência de um atentado, a ocorrência de, né, um furacão, a ocorrência, né, de um tornado ou coisa parecida, um tsunami. Então, tudo isso nós temos a informação hoje em tempo real. Tudo se passa muito rápido. E isso é uma característica desse momento que nós vivemos. Né? Então, essa globalização, ela é, por um lado, né, uma globalização que permitiu uma integração mundial do comércio, como também, né, uma integração mundial da cultura, né, das pessoas de um modo geral. É lógico que tudo isso tem um preço. Todas as pessoas têm acesso a isso? Né? É lógico que não. Né? Nas nações mais desenvolvidas, essas questões todas já são universalizadas. Mas nas nações mais pobres, ainda isso é tratado como privilégio de poucos. Entretanto, cada vez um número maior de pessoas estão conseguindo, né, ter acesso a essas questões todas. Bom, isso tudo, né, acabou, né, fazendo com que nós tivéssemos grandes mudanças, né, no cenário mundial. Né? Tanto que a economia, ela se alterou bastante, né? Os níveis de poder de consumo, né, entre várias partes do mundo, o que acabou, inclusive, aquilo que era para aproximar mais as nações, tornar mais próximo do desenvolvimento, né? A gente percebe que em algumas situações ela agravou as desigualdades. Né? Isso também porque, né, o modelo econômico anterior, até a própria organização geopolítica anterior, né, ela acabou cedendo lugar para uma nova organização econômica. Hoje nós vivemos, né, junto com essa globalização, né, a um modelo que é o chamado neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neo vem de novo, e é o novo modelo liberal. Né? Então, a partir de um momento que
que chegamos a ter uma economia mais pautada no poder do Estado, né, esse redesenho mundial, ele começa então novamente, né, a deixar de fora, né, essas estruturas. Então, uma nova forma de liberalismo, a privatização, né? Vejamos o Brasil, não do governo do Sarney, mas a partir do governo Collor, tá? E especificamente do governo Fernando Henrique. Então nós temos uma onda privatizante. Tá? Então ali, tanto é que o governo dele foi marcado por esse viés, por assim dizer, neoliberal. Tá? Então, de tal forma, né, que nós temos hoje um desenho diferente do mundo, né, e óbvio, né, cada nação, né, dentro desse novo momento, tenta encontrar o seu espaço. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, né, uma série de processos em andamento, né, que, de certa forma, depois de um governo mais focado no social, se volta, né, para a economia de mercado, né, para o neoliberalismo novamente. Tá? Por hoje é só, gente, e, né, assista a nossa próxima aula. Obrigado.